agenda, né, que ele estava colocando ali, porque o Congresso está muito, né, agora vai começar a ficar muito pautado pelas eleições do ano que vem. A gente está num ano pré-eleitoral e está todo mundo aí nessas disputas regionais. Não tem muita gente interessada em discutir o país, não. Acho que a deputada Adriana Ventura trouxe um termo que eu vou adotar para mim, que é a bancada do umbigo, né, umbigolismo da política, e aí a gente vê muito isso acontecer no Congresso, né? Claro, a gente tem um executivo que está muito fraco, com dificuldades de impor a sua agenda, e o Lula também, né, vai fazer o programa Minha Reeleição, Minha Vida, e o Congresso também tem os seus interesses ali político-eleitorais. Então acho muito difícil que a gente consiga ver uma agenda, principalmente de reformas que seriam tão importantes para o país, reformas estruturantes, né, acontecerem. Aí o Congresso está voltando, né, muito pautado nessas questões aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a trama golpista, esses julgamentos e o ministro Alexandre de Moraes, que está aí no olho do furacão aí do governo norte-americano. A gente está ali no Congresso com a nossa repórter, a Camila Xavier. Ela vai mostrar um pouquinho para a gente como que tá. Será que os parlamentares voltaram, não voltaram? Será que essa semana ainda é aquela semana de volta das férias, em que as pessoas só aparecem na semana seguinte? Camila, boa tarde para você, obrigada por você estar aqui comigo. Conta aí pra gente se voltaram ou não voltaram. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a quem nos assiste. Acho que olhando aqui pro fundo, dá para ter uma noção de que ainda está bem vazio por aqui. Mas é isso que hoje a previsão é que muitos deputados, senadores voltem só hoje à noite ou amanhã de manhã para Brasília. Então, por aqui, pelo menos a agenda do dia, não tem nenhum destaque assim, mas a previsão é de que a semana comece a esquentar, assim. Acho que não vai ficar só para a semana que vem, não, porque pelo menos na quarta-feira tem a previsão de algumas presenças bem importantes por aqui pela Câmara dos Deputados. O ministro, o chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, vai estar presente aqui na quarta-feira, na Comissão de Comunicação, às 14 horas, para falar sobre campanhas nas redes sociais do governo. Lembrando, para quem está nos assistindo, naquela época, antes do recesso, quando teve o entrave entre governo e Congresso na questão do IOF, o governo fez algumas campanhas falando de justiça tributária, o PT também, e acabou que o Congresso, o próprio presidente da casa, Hugo Mota, acabaram sendo atacados, falando que eles eram inimigos do povo, e muitos deputados ficaram insatisfeitos com isso, e aí ele era para ter vindo antes do recesso, mas acabou cancelando a participação, e agora confirmou a presença para vir aqui na quarta-feira discutir aí as campanhas do governo nas redes sociais. E a gente sabe, né, Andresa, que quando os ministros vêm aqui para o Congresso, seja para o Congresso, para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, eles acabam discutindo sobre muitos temas. Além disso, também vai ter na própria quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 14h30, na comissão mista da medida provisória 1303, que é aquela medida provisória alternativa ao aumento do IOF. O governo conseguiu vencer no STF, conseguiu manter o aumento do IOF, mas esse aumento do IOF já é reduzido em relação ao que o governo pretendia inicialmente. Então, agora que na Câmara dos Deputados e no Senado, né, no Congresso, em ambos, corre essa medida provisória. O deputado federal Carlos Zaratini, que é o relator, deve apresentar na própria quarta-feira o plano de trabalho e a gente acompanha isso por aqui. E, por último, do que eu ia trazer de destaque, que é também na quarta-feira, vai ser, acho que o dia mais quente aqui, a princípio, né, pelo que está planejado na agenda. Tem a presença de manhã, às 10h30, na Comissão de Meio Ambiente, a presença do presidente da COP30, o André Corrêa do Lago. A gente sabe que o evento tem tido alguns problemas, principalmente na questão de hospedagem, as hospedagens que passam de R$ 100.000 a diária. Então, o presidente da COP30 vem aqui discutir os preparativos para o evento. Então, esse deve ser um dos temas na pauta e alguns outros também sobre a agenda do evento, esses outros preparativos. Ô Camila, muito obrigada por esse, né, apanhado aí do que a gente vai ver nessa primeira semana da Câmara. Então acho que os deputados vão ter que botar o terno e voltar a trabalhar essa semana, porque tem bastante gente aí. Gente, quanto mais ministro dando explicação para o Congresso, é mais um sinal de que o governo está com dificuldades ali no legislativo, porque quando o governo é forte, ele coloca toda a sua base ali para evitar esse tipo de convite ou convocação que nunca é para explicar nada, né? Ali são as sessões esculachos
que geralmente o Nicolas Ferreira vai lá, dá uma causada, filma e bota nas redes sociais para tentar ali desmoralizar o governo. Vamos assistir essa semana como é que vai ser aí, principalmente com o Sidônio, né, que é o ministro ali que pauta o governo nessa política toda das comunicações ali do governo e das redes sociais. Vai ser interessante acompanhar como é que vai ser esse embate aí com a oposição. Obrigada, Camila, a gente conversa mais durante a semana. Imagina, Andresa, a gente conversa assim. Ah, antes de eu te dar tchau, eu ia só trazer algumas expectativas também que tem por aqui em relação à cassação, né? Tanto da deputada Carla Zambelli Verdade. quanto do deputado Eduardo Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli, ela ainda está no período de licença, mas tem um processo contra ela correndo na Comissão de Constituição e Justiça. Agora a gente aguarda o deputado federal Diego Garcia dar o seu parecer, publicar o relatório. Eu conversei com ele hoje e ele falou que o relatório deve ser votado assim que terminarem todas as diligências. Ainda ele não conseguiu me precisar se seria ainda em agosto ou no início de setembro, mas a previsão é que talvez fique para o começo de setembro. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, o tempo do recesso dele já terminou, e só que a questão é que, aí agora a questão é que são as faltas não justificadas, né? Ele já tem 4 faltas não justificadas de 19 sessões, então aproximadamente 21% de ausências, e para eles serem passados, eles precisam ter 1/3 de faltas não justificadas, o que seria 33% das sessões. Não tem um número preciso, Andresa, porque varia, né? Às vezes tem mais sessão, menos sessão, mas a gente vai acompanhar agora os próximos passos, tanto do PL, dos aliados do deputado licenciado, para ver, porque eles tentam contornar essa perda do mandato dele, caso ele não volte, né, para o Brasil, continue perdendo as sessões, ele vai acabar perdendo o mandato, mas também isso deve ficar só para o ano que vem, de fato, essa oficialização, caso ele atinja esse máximo de ausências, porque a mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados analisa um parecer que é feito pela equipe técnica, mas isso é feito normalmente depois do início do ano parlamentar. Lembrando aí o caso do Chiquinho Brazão, o deputado federal cassado, que responde pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, ele atingiu o número de ausências no final de 2024, mas acabou perdendo o mandato só em abril desse ano. Então, a gente continua acompanhando o caso desses dois por aqui. Muito bem lembrado, Camila. A gente volta com o Congresso com dois deputados foragidos, digamos assim, uma presa lá na Itália, mas está tudo certo aí pelo Congresso, eles continuam deputados federais. E agora a gente tem um lá no Senado com tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco, né, fecha e bota a grade, e porque está todo mundo respondendo, né, por alguma coisa. Obrigada, Camila. A gente se encontra aí durante a semana. Obrigada, Andresa. Obrigada a quem está nos assistindo. Tchau, tchau.